Meu casamento de 12 anos acabou de ser destruído em apenas uma frase. Uma frase que eu nunca deveria ter escutado, mas que mudou minha vida de forma irreversível. Meu nome é Mônica Cardoso, tenho 37 anos, trabalho como professora de matemática aqui em Campinas, e até 3 dias atrás eu achava que conhecia perfeitamente o homem com quem divido minha cama há mais de uma década. Até 3 dias atrás eu tinha certeza absoluta de que Valdir Santos, meu marido, era incapaz de qualquer tipo de traição ou mentira. Até 3 dias atrás, eu dormia tranquila, sabendo que era a única mulher na vida dele. Mas existe uma verdade cruel sobre relacionamentos longos que ninguém te conta quando você está vestindo o véu branco e prometendo amor eterno. Essa verdade é simples e devastadora. Você pode viver com alguém por anos e ainda assim descobrir que não conhece essa pessoa absolutamente nada. Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa sexta-feira comum de outubro, quando cheguei em casa mais cedo da escola municipal onde leciono. Era um dia aparentemente normal, daqueles em que você acorda sem imaginar que sua vida inteira vai virar de cabeça para baixo antes do pôr do sol. Eu tinha saído um pouco mais cedo porque tínhamos uma reunião pedagógica que foi cancelada de última hora. Peguei o ônibus às 3:30 da tarde, coisa que raramente acontecia, já que meu expediente costuma ir até às 5. Durante todo o trajeto de volta para casa, no bairro Jardim das Paineiras, eu estava pensando em como seria bom ter algumas horas extras para arrumar a casa e talvez preparar aquela lasanha que o Valdir tanto gosta. Estávamos passando por uma fase meio corrida, sabe como é? Ele trabalhando muito na empresa de climatização, eu com as provas do 3º bimestre para corrigir, e acabávamos nos vendo apenas nas horas das refeições e na cama. Pensei que seria uma oportunidade perfeita para reconectarmos um pouco. Quando desci do ônibus e caminhei pelas ruas familiares do nosso bairro, observei os vizinhos regando os jardins, as crianças voltando da escola, os cachorros latindo preguiçosamente no calor da tarde. Tudo tão comum, tão previsível, tão seguro. Nossa casinha de 3 quartos estava como sempre, com o portão azul que eu mesma pintei no ano passado e as flores que plantei na jardineira da frente. Abri a porta devagar, pensando em surpreender o Valdir caso ele já tivesse chegado do trabalho. O carro dele estava na garagem, o que significava que ele tinha conseguido sair mais cedo também. Meu coração até bateu um pouco mais forte de felicidade, imaginando que poderíamos ter uma tarde tranquila juntos, talvez assistir um filme ou simplesmente conversar sobre nossos dias. Tirei os sapatos na entrada, como sempre faço, e caminhei silenciosamente pelo corredor. A casa estava em silêncio, mas percebi uma luz acesa no nosso quarto. Pensei que ele talvez estivesse descansando ou mexendo no computador. Foi então que escutei a voz dele, baixa, mas clara o suficiente para eu entender cada palavra. Ele estava falando ao telefone. Inicialmente não prestei muita atenção. Achei que fosse uma ligação de trabalho ou de algum amigo. Mas algo no tom da voz dele me fez parar no corredor, alguns metros antes da porta do quarto. Havia uma intensidade ali, uma emoção que eu não conseguia identificar direito. Não era o tom de voz que ele usava para falar sobre refrigeradores ou compressores com os clientes. Foi aí que escutei as palavras que estilhaçaram meu mundo em milhões de pedaços irreparáveis. Estou cansado dessa vida. Queria ter uma novinha gostosa aqui. Por alguns segundos, meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que havia acabado de ouvir. Era como se as palavras estivessem flutuando no ar, sem significado, sem contexto, sem a capacidade de me machucar. Mas então a realidade começou a se infiltrar pela minha consciência como água gelada, e eu senti cada músculo do meu corpo se contraindo. Minha primeira reação foi física. Senti uma náusea subir pelo estômago. As pernas tremeram e tive que me apoiar na parede do corredor para não cair. Meu coração disparou de tal forma que eu tinha certeza de que ele poderia me ouvir batendo mesmo através da porta fechada. Minha respiração ficou irregular, curta, como se o ar tivesse ficado denso demais para entrar nos meus pulmões. Fiquei ali, paralisada, tentando entender se havia escutado direito. Será que era possível ter interpretado errado? Talvez ele estivesse falando de outra coisa. Talvez fosse uma conversa sobre um filme ou uma piada interna que eu não entendia.
Minha mente desesperada tentava encontrar qualquer explicação que não significasse o fim do meu casamento. Mas então ele continuou falando, e cada palavra que saía da boca dele era como uma punhalada no meu peito. Não consegui captar toda a conversa porque o sangue estava correndo tão forte nas minhas orelhas que parecia um rio em cheia. Mas escutei fragmentos suficientes para entender que ele estava claramente insatisfeito com nossa vida conjugal. Escutei ele suspirar profundamente. Escutei ele falar sobre mudanças e não aguentar mais assim. Fiquei ali por quanto tempo? 5 minutos? 10? Não sei dizer. O tempo havia parado completamente. Tudo que eu conseguia pensar era em como 12 anos de relacionamento poderiam simplesmente evaporar assim, sem aviso, sem sinais claros de que algo estava tão terrivelmente errado. Comecei a repassar mentalmente os últimos meses, procurando por pistas que eu pudesse ter perdido. O Valdir estava realmente mais distante? Havia mudanças no comportamento dele que eu não havia notado? Ele chegava mais tarde do trabalho algumas vezes? Isso era verdade. E nas últimas semanas ele parecia cansado, meio abatido, mas eu atribuí isso ao estresse do trabalho. A empresa dele estava com vários projetos grandes de instalação de ar-condicionado em prédios comerciais, e ele sempre foi muito dedicado. Mas agora eu me perguntava, será que esse estresse do trabalho era, na verdade, o estresse de manter uma dupla vida? Será que quando ele dizia que estava fazendo horas extras, na verdade estava com outra pessoa? E essa novinha gostosa que ele mencionou seria uma colega de trabalho? Uma cliente? Alguém que conheceu em algum bar após o expediente? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Era uma sensação estranha, como se meu corpo estivesse reagindo por conta própria, enquanto minha mente ainda tentava negar a realidade. Eu estava ali, encostada na parede fria do corredor da minha própria casa, chorando silenciosamente enquanto escutava meu marido confessar que não me queria mais. A dor era indescritível. Não era apenas a dor da traição, mas a dor de perceber que talvez eu nunca tenha realmente conhecido o homem com quem escolhi passar minha vida. Como é possível alguém fingir por tanto tempo? Como é possível eu ter sido tão cega, tão ingênua? Comecei a questionar cada momento de felicidade que vivemos juntos. Será que ele estava fingindo quando me abraçava? Será que estava pensando em outra mulher quando me beijava? Todas aquelas vezes que ele disse que me amava eram mentira? E os planos que fazíamos juntos, a viagem de fim de ano que estávamos organizando, a reforma da cozinha que queríamos fazer no próximo ano, as conversas sobre talvez termos filhos, era tudo teatro da parte dele? A sensação de traição era esmagadora, mas havia algo ainda pior, a sensação de ter sido uma idiota. Como eu não percebi? Como uma mulher de 37 anos, inteligente, observadora, professora acostumada a detectar quando os alunos estão mentindo, pôde ser enganada por tanto tempo pelo próprio marido. Então escutei ele desligando o telefone e os passos dele se aproximando da porta do quarto. Entrei em pânico. Não estava preparada para confrontá-lo naquele momento. Ainda estava processando o que havia descoberto. Ainda estava tentando organizar meus pensamentos e emoções. Corri silenciosamente para a cozinha e fingi estar mexendo nos armários quando ele apareceu. "Oi, amor. Chegou cedo hoje?" Ele disse com o mesmo sorriso de sempre, a mesma voz carinhosa de sempre. Por um segundo, olhando para aquele rosto familiar, para aqueles olhos castanhos que eu conhecia tão bem, quase duvidei do que havia escutado. Como era possível ele parecer tão normal, tão inocente? "Sim, reunião cancelada", respondi, tentando manter a voz firme. Mas por dentro eu estava gritando. Queria sacudir ele pelos ombros e perguntar quem era essa mulher, há quanto tempo isso estava acontecendo, se ele nunca me amou de verdade. Ele se aproximou e me deu um beijo na testa, como fazia todos os dias. Mas desta vez, aquele gesto que sempre me acalmava me fez sentir nojo. Como ele tinha coragem de me tocar depois de confessar que queria estar com outra? Como ele conseguia olhar nos meus olhos e agir como se nada tivesse acontecido? Passei o resto da tarde fingindo normalidade. Preparei o jantar, conversamos sobre amenidades, assistimos televisão juntos no sofá.
mas cada segundo era uma tortura. Eu observava cada gesto dele, cada palavra, procurando por mais evidências da traição. Quando ele riu de uma piada na TV, eu me perguntei se ele ria assim com a outra também. Quando ele colocou a mão na minha perna durante o filme, eu me perguntei se estava comparando meu toque com o dela. Naquela noite, deitada ao lado dele na nossa cama, escutando sua respiração regular de quem dorme tranquilamente, eu tomei uma decisão. Não podia continuar fingindo que nada havia acontecido. Não podia viver com essa dúvida corroendo meu coração todos os dias. Precisava fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o quê. Peguei meu celular no criado mudo, tomando cuidado para não acordá-lo, e fui para a sala. Eram 2 da manhã e eu estava completamente desperta, com a mente correndo numa velocidade impossível. Pensei em ligar para minha melhor amiga Patrícia, mas era tarde demais. Pensei em procurar um advogado no dia seguinte. Mas será que era isso mesmo que eu queria? Terminar um casamento de 12 anos baseado em uma conversa que escutei por acaso? Foi então que tive uma ideia que mudaria tudo. Uma ligação que eu jamais imaginei que faria, mas que se revelaria a chave para descobrir a verdade sobre minha vida. Uma ligação que salvaria meu casamento ou confirmaria de vez que ele estava perdido para sempre. Olhei para a tela do telefone, hesitante. Meu dedo tremeu sobre os números. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que não era melhor confrontar o Valdir diretamente? Mas eu precisava de respostas. E tinha certeza de que ele não me daria a verdade se eu perguntasse diretamente. Respirei fundo e comecei a discar. Do outro lado da linha, o telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Quando finalmente atenderam, minha voz saiu fraca, quebrada pela emoção. Dona Neuza, é a Mônica. Eu sei que é muito tarde, mas preciso muito falar com a senhora sobre o Valdir. A voz sonolenta de Dona Neuza atendeu depois do 4º toque. Alô? Mônica? Meu Deus, filha, que aconteceu? São 2 da manhã. Engoli seco antes de responder. Dona Neuza, desculpe acordar a senhora, mas estou desesperada. Preciso saber se o Valdir comentou alguma coisa com a senhora. Sobre nosso casamento. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Podia escutar o barulho dela se mexendo na cama, provavelmente se sentando. Mônica, querida, você está chorando? O que houve? Eu escutei uma conversa dele hoje à tarde. Ele falou que está cansado da vida que temos e que queria ter uma mulher mais nova. Dona Neuza? Meu coração está partido. Não sei mais o que pensar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Escutei ela suspirar profundamente antes de falar. Mônica, minha filha, você precisa vir aqui agora. Ou melhor, eu vou aí. Não posso falar isso pelo telefone. Vista qualquer coisa e me espere na varanda. Estarei aí em 20 minutos. Mas, Dona Neuza, são 2 da manhã. A senhora não precisa... Preciso sim, Mônica. Existe algo que você precisa saber sobre meu filho. Algo que ele me pediu para não contar, mas que talvez seja a hora de você descobrir. Desliguei o telefone com as mãos tremendo ainda mais do que antes. O que será que ela queria me contar? Será que confirmaria minhas piores suspeitas? Talvez ela soubesse sobre a traição e estava protegendo o filho esse tempo todo? Vesti o primeiro casaco que encontrei e saí para a varanda da frente, tomando cuidado para não fazer barulho e acordar o Valdir. A noite estava fria e silenciosa. Apenas o som distante de alguns carros passando na rua principal. Sentei na cadeira de balanço que minha mãe me deu quando nos mudamos para cá e tentei organizar meus pensamentos. O bairro Jardim das Paineiras estava completamente adormecido. As casas ao redor tinham todas as luzes apagadas. Apenas a iluminação pública criava sombras estranhas nos jardins. Era um cenário perfeito para o momento mais sombrio da minha vida adulta. Ali estava eu, sentada sozinha no escuro, esperando para descobrir se meu casamento era uma mentira. Comecei a relembrar detalhes dos últimos meses que agora ganhavam um significado completamente diferente. O Valdir realmente estava diferente. Não era só o cansaço físico, era algo mais profundo. Havia dias em que ele ficava horas olhando para o nada, como se estivesse perdido em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Lembrei de uma noite, há cerca de 3 semanas, quando acordei de madrugada e ele não estava na cama.
Fui procurá-lo e o encontrei na cozinha, sentado sozinho no escuro, apenas bebendo um copo de água. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que só não conseguia dormir. Na época, achei normal, mas agora me perguntava se ele estava pensando nela. E aquela vez que chegou do trabalho com um perfume diferente na roupa, ele disse que tinha almoçado num restaurante novo perto da empresa. Eu até elogiei o cheiro, disse que estava agradável. Será que era o perfume dela? Será que eles tinham almoçado juntos? Minha mente estava criando cenários cada vez mais dolorosos quando vi os faróis do carro de Dona Neuza dobrando a esquina. Era um Corolla branco, que ela dirigia com a cautela típica de quem tem quase 70 anos. Ela estacionou em frente ao nosso portão e desceu do carro usando um roupão por cima do pijama. Mesmo no escuro da madrugada, pude ver a expressão preocupada no rosto dela. Dona Neuza sempre foi uma mulher forte, daquelas que criaram filhos sozinhas depois da morte precoce do marido. Ela trabalhou como costureira por 40 anos para sustentar o Valdir e os 2 irmãos. Nunca a vi demonstrar vulnerabilidade ou incerteza, mas naquela noite, caminhando pelo meu quintal, ela parecia pequena e frágil. "Vem cá, filha", ela disse, me abraçando antes mesmo de subir na varanda. O abraço dela cheirava a colônia que sempre usava, aquele cheiro de limpeza e carinho que me lembrava da minha própria mãe. Por alguns segundos, me senti como uma criança assustada sendo consolada. Entramos em casa silenciosamente e fomos para a cozinha. Ela se sentou na cadeira que sempre ocupava quando vinha nos visitar aos domingos, ao lado da janela que dava para o quintal. Eu preparei um chá de camomila para nós duas, mais para ter alguma coisa para fazer com as mãos do que por real necessidade. "Mônica, antes de eu te contar o que sei, preciso que você me prometa uma coisa", ela começou, mexendo o chá pensativamente. "Prometa que não vai julgar meu filho sem ouvir toda a história." Meu estômago se contraiu. "Dona Neuza, ele está me traindo?" "Não, filha. Mas a situação é mais complicada do que você imagina." Respirei aliviada por um segundo, mas então a ansiedade voltou com força total. Se não era traição, o que poderia ser tão sério que ela precisou vir aqui no meio da madrugada? "O Valdir está passando por um momento muito difícil há alguns meses. Ele não quis que você soubesse porque tem vergonha. Acha que vai te decepcionar." "Que tipo de momento difícil?" perguntei, segurando a xícara com as 2 mãos para controlar o tremor. "Ele está fazendo acompanhamento psicológico, Mônica. Há 3 meses. A informação me atingiu como um balde de água fria." "Psicológico? Por quê?" "Depressão. Uma depressão severa que ele vem escondendo há muito tempo. Ele me procurou chorando há 4 meses, dizendo que se sentia um fracasso como marido, como homem, como provedor. Disse que você merecia alguém melhor e que tinha medo de estar te fazendo infeliz." Não consegui falar por alguns minutos. Todas as peças do quebra-cabeças começaram a se reorganizar na minha cabeça de uma forma completamente diferente. A distância, o cansaço, os olhares perdidos, não eram sinais de desinteresse por mim. Eram sinais de uma batalha interna que ele estava travando sozinho. "Mas, Dona Neuza, eu escutei ele falando sobre querer uma novinha gostosa. Como isso se encaixa na depressão?" Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Um sorriso triste, mas cheio de ternura. "Mônica, você sabe como ele te chamava quando vocês começaram a namorar?" Parei para pensar. "Ele tinha vários apelidos para mim. Novinha gostosa. Ele te chamava de novinha gostosa porque você era 5 anos mais nova que ele, e ele ficava babando toda vez que te via. Mesmo depois de casados, às vezes eu escuto ele te chamando assim quando acha que ninguém está ouvindo." Meu mundo girou completamente. Ele estava falando de mim? Com certeza estava. E sabe com quem ele estava falando no telefone? Comigo. Ele me ligou chorando, dizendo que estava cansado de se sentir deprimido e que queria voltar a ser o homem que você se apaixonou 15 anos atrás. Queria ter você de volta, te fazendo feliz como nos primeiros anos de namoro. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto novamente, mas agora eram lágrimas de um alívio misturado com uma culpa profunda. Como eu pude pensar tão mal dele? Como pude duvidar do amor que construímos juntos? "Existe mais coisa, Mônica." Dona Neuza continuou, tirando o celular da bolsa. "Posso te mostrar as mensagens que ele me manda?" Assenti com a cabeça,
ainda processando toda aquela informação. Ela abriu o WhatsApp e começou a ler. Mãe, não sei mais o que fazer. A Mônica trabalha tanto, está sempre preocupada comigo, e eu me sinto um peso na vida dela. Ela merece um homem que chegue em casa sorrindo, que tenha energia para conversar, que planeje coisas especiais para ela. Não esse cara deprimido que mal consegue sair da cama há alguns dias. Minha respiração ficou irregular. Eu não fazia ideia de que ele se sentia assim. Ela continuou. Mãe, estou juntando dinheiro para levar a Mônica numa viagem especial. Quero levá-la para Gramado, naquele hotel que ela sempre sonhou em conhecer. Quero pedir perdão por ter sido um marido tão ausente últimos tempos e mostrar que ainda posso fazê-la feliz. Gramado, sussurrei. Era realmente um sonho meu conhecer a região das Hortênsias no Rio Grande do Sul, especialmente no inverno. Havia mencionado isso para ele há mais de um ano, quando vimos um documentário sobre a cidade na televisão. Ele está trabalhando fins de semana extras há 2 meses para juntar dinheiro para essa viagem. Por isso chega mais cansado em casa. E tem mais uma coisa. Dona Neuza mexeu mais um pouco no telefone e me mostrou uma foto que me fez começar a chorar descontroladamente. Era uma captura de tela do site de um hotel em Gramado, com uma reserva já confirmada para o mês de dezembro. O nome do responsável era Valdir Santos, e nas observações estava escrito: Lua de mel especial para reconquistar minha esposa. Ele já fez a reserva? Consegui perguntar entre os soluços. Fez na semana passada. Estava planejando te contar no próximo fim de semana, durante um jantar especial que ele está organizando. Por isso ele anda tão misterioso, tão preocupado com detalhes. Não é desinteresse, Mônica. É o contrário. Agora eu entendia tudo. Às vezes que o peguei mexendo no computador e ele fechava rapidamente a tela. O jeito como ele ficava verificando o celular constantemente. As conversas rápidas e baixas que ele tinha no telefone. Não era outra mulher. Era ele tentando organizar uma surpresa para mim enquanto lutava contra a depressão. Dona Neuza, como eu fui tão cega? Como não percebi que ele estava sofrendo? Porque ele é muito orgulhoso. Igual ao pai. Homem da geração dele aprendeu que não pode demonstrar fraqueza, que tem que aguentar tudo sozinho. Ele só me procurou porque chegou num ponto que não conseguia mais esconder. Mas por que ele não conversou comigo? Somos casados, deveríamos dividir tudo. Ele tem medo de te decepcionar, filha. Tem medo de que você perca o respeito por ele se descobrir que ele está lutando contra a depressão. Na cabeça dele, homem que não consegue cuidar da própria mente não consegue cuidar da esposa. Fiquei ali sentada, absorvendo toda aquela informação. Meu marido não estava me traindo. Meu marido estava se sacrificando, trabalhando extra, fazendo terapia, organizando uma viagem dos sonhos para mim. Tudo isso enquanto enfrentava uma depressão que o estava consumindo por dentro. E eu, completamente alheia ao sofrimento dele, interpretei errado uma conversa e quase destruí nosso relacionamento com minhas suspeitas. O que eu faço agora, Dona Neuza? Como eu chego em casa e finjo que não sei de nada? Você não vai fingir coisa nenhuma. Você vai conversar com ele. Vai contar que escutou a conversa dele comigo e que ficou preocupada. Vai dizer que quer ajudar, que vocês são uma equipe e que precisam enfrentar isso juntos. E se ele ficar com raiva de mim por ter contado? Ele vai ficar, vai brigar comigo, vai dizer que quebrei a confiança dele. Mas no fundo vai ficar aliviado por não precisar carregar esse peso sozinho anymore. E você, Mônica, precisa perdoar a si mesma por ter pensado o que pensou. Qualquer mulher na sua situação faria a mesma coisa. Passamos mais 1 hora conversando. Dona Neuza me contou detalhes sobre o estado emocional do Valdir, que me partiram o coração. Como ele às vezes ligava para ela chorando no meio do dia, dizendo que se sentia inútil. Como ele pesquisava obsessivamente na internet sobre como ser um marido melhor e como fazer sua esposa feliz de novo. Como ele perguntava constantemente se ela achava que eu ainda o amava de verdade ou se estava apenas acostumada com o casamento. Quando ela finalmente foi embora, já estava amanhecendo. O céu começava a clarear no horizonte e os pássaros iniciavam seu coral matinal. Entrei em casa com o coração ainda acelerado, mas agora por motivos completamente diferentes. Não era mais o medo da traição.
Era a ansiedade de saber como abordar a situação com o Valdir. Fui para o banheiro e olhei meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Meu cabelo estava desarrumado e eu parecia ter envelhecido 10 anos numa única noite. Mas havia algo diferente no meu olhar. Era como se eu estivesse vendo tudo com mais clareza agora. Voltei para o quarto e me deitei ao lado dele, que continuava dormindo profundamente. No escuro do quarto, pude observar seu rosto relaxado pelo sono. Havia uma expressão de cansaço mesmo dormindo, como se até nos sonhos ele não conseguisse descansar completamente. Como eu não tinha percebido isso antes? Como não tinha notado as olheiras que se formaram gradualmente, a postura mais curvada, o jeito como ele suspirava constantemente? Estendi a mão e toquei levemente seu cabelo, tomando cuidado para não acordá-lo. Em algumas horas, quando ele acordasse, eu teria que encontrar a coragem para iniciar a conversa mais importante do nosso casamento. Uma conversa que poderia nos aproximar definitivamente ou mostrar que realmente tínhamos problemas mais profundos para resolver. Mas uma coisa era certa: não havia outra mulher. Não havia traição. Havia apenas um homem que me amava tanto que preferiu sofrer sozinho a me ver preocupada com seus problemas. Um homem que trabalhava dobrado para me dar a viagem dos meus sonhos enquanto lutava contra uma doença que ele nem sabia como explicar. Um homem que me chamava de novinha gostosa, 15 anos depois de nos conhecermos, e que ainda sentia borboletas no estômago quando pensava em me reconquistar. Fechei os olhos e tentei descansar as poucas horas que restavam antes do sol nascer completamente. Sabia que o dia que estava por vir mudaria nossa relação para sempre. Mas agora eu tinha a esperança de que seria uma mudança para melhor. Finalmente entenderia por que meu marido estava tão distante, e ele finalmente entenderia que não precisava carregar o mundo nas costas sozinho. A verdade, por mais dolorosa que fosse descobrir que ele estava sofrendo, era muito melhor do que a mentira que eu havia construído na minha cabeça. E com a verdade, poderíamos reconstruir nosso casamento numa base ainda mais sólida do que antes. Acordei 3 horas depois com o barulho do despertador de Valdir. Eram 6 da manhã de sábado, o que significava que ele tinha plantão na empresa. Alguns clientes precisavam de manutenção nos sistemas de ar-condicionado durante os fins de semana para não prejudicar o funcionamento comercial. Fingi estar dormindo quando ele se levantou, mas observei pelos cílios entreabertos cada movimento dele. Havia uma lentidão diferente nos gestos, como se cada ação custasse um esforço extra. Ele se dirigiu ao banheiro arrastando os pés e escutei o chuveiro ligando alguns minutos depois. Aproveitei que ele estava no banho para pegar meu celular e reler as mensagens que Dona Neuza me tinha mostrado algumas horas antes. Ela havia me enviado os prints das conversas com o Valdir, para que eu pudesse processar melhor tudo aquilo à luz do dia. Cada palavra que li me doía mais do que a anterior. Mãe, acordei de novo às 3h da madrugada. Fico olhando a Mônica dormindo e pensando se ela não seria mais feliz com outro homem. Um cara que tivesse energia para sair com ela nos fins de semana, que planejasse passeios românticos, que não ficasse irritado por coisas bobas como eu ando ficando. Mãe, ontem a Mônica sugeriu assistirmos um filme juntos e eu disse que estava cansado. Vi a decepção no olho dela. Que tipo de marido sou se não consigo nem assistir um filme com minha própria esposa? Mãe, o psicólogo disse que preciso conversar com ela sobre o que estou sentindo, mas como explico que alguns dias acordo sem vontade de fazer absolutamente nada? Como conto que às vezes fico no carro por 10 minutos antes de entrar em casa porque preciso reunir energia para fingir que está tudo bem? Cada mensagem era uma revelação devastadora sobre o estado mental do homem que eu amava. Como eu tinha estado tão cega? Como não percebi que ele estava gritando por ajuda silenciosamente todos esses meses? Quando ele saiu do banheiro, já vestido com o uniforme da empresa, tentei parecer que acabara de acordar naturalmente. Vai trabalhar hoje? Perguntei, esticando os braços como se estivesse espreguiçando. Só até meio-dia. É uma manutenção rápida numa loja do centro. Ele respondeu, mas evitou olhar diretamente para mim. Você vai fazer o que hoje? Vou ficar em casa mesmo, arrumar algumas coisas. Respirei fundo antes de continuar. Valdir, quando você voltar, podemos conversar? Tem uma coisa importante que preciso te falar.
Vi seu corpo inteiro se tensionar. Ele parou de amarrar os sapatos e me olhou com uma expressão de pânico mal disfarçado. Conversar sobre o quê? Nada de errado, meu amor. É sobre nós, sobre nosso casamento. Acho que precisamos nos entender melhor sobre algumas coisas. O alívio no rosto dele foi quase imperceptível, mas eu conhecia cada expressão daquele homem há 15 anos. Ele estava esperando o pior, talvez pensando que eu fosse pedir o divórcio ou confessar uma traição própria. Está bem, ele disse, me dando um beijo rápido na testa. Volto por volta das 2. Depois que ele saiu, passei a manhã inteira ensaiando o que diria. Como abordar um assunto tão delicado sem parecer invasiva? Como explicar que descobri sobre a depressão sem parecer que estava bisbilhotando? Como demonstrar que queria ajudar sem fazê-lo se sentir mais fraco ainda? Arrumei a casa obsessivamente, mais para ocupar as mãos e a mente do que por necessidade real. Preparei um almoço especial, estrogonofe de carne, o prato preferido dele, e organizei a mesa da sala de jantar com a toalha bonita que só usávamos em ocasiões especiais. Quando escutei a chave girando na fechadura às 2h15 da tarde, meu estômago deu um nó. Não sabia se estava preparada para aquela conversa, mas sabia que não podia mais adiar. Nossa, que cheiro gostoso! Ele disse ao entrar. E pela primeira vez em meses vi um sorriso genuíno no rosto dele. Strogonoff? Seu prato favorito, respondi, tentando soar natural. Vem almoçar. Durante a refeição, conversamos sobre amenidades. Ele me contou sobre o trabalho da manhã. Um sistema de ar-condicionado que estava com problemas de condensação numa loja de roupas. Eu falei sobre meus planos para corrigir as provas na segunda-feira. Era uma conversa aparentemente normal, mas eu sentia a tensão no ar como uma corda prestes a se romper. Depois do almoço, quando terminamos de lavar a louça juntos, rotina que mantínhamos desde os primeiros anos de casamento, chegou o momento que eu tanto temia e desejava. Valdir, vamos sentar na sala? Preciso mesmo conversar com você. Ele secou as mãos no pano de prato com mais cuidado do que o necessário, claramente adiando o momento. Quando finalmente nos acomodamos no sofá, manteve uma distância respeitosa entre nós, como se esperasse más notícias. Ontem aconteceu uma coisa, comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Cheguei mais cedo em casa e acabei escutando você falando ao telefone. Vi toda a cor sumir do rosto dele. Seus olhos se arregalaram e ele ficou completamente imóvel por alguns segundos. Mônica, eu posso explicar... Ele começou, mas sua voz saiu embargada. Você não precisa explicar nada ainda. Deixa eu terminar de contar. Estendi a mão e toquei a dele, que estava gelada. Eu escutei você dizer que estava cansado da vida e que queria ter uma novinha gostosa. Meu primeiro pensamento foi o pior possível. Ele fechou os olhos e baixou a cabeça, como se quisesse desaparecer. Meu Deus, Mônica, você pensou que você estava me traindo. Sim, pensei. Vi lágrimas começando a se formar nos olhos dele. Fiquei desesperada. Não consegui dormir. Às 2h, liguei para sua mãe. Você ligou para minha mãe? Agora havia pânico real na voz dele. Liguei. E ela veio aqui, Valdir. Ela me contou tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valdir cobriu o rosto com as mãos e começou a tremer. Não era choro. Era algo mais profundo, como se todas as emoções que ele tinha reprimido durante meses estivessem finalmente encontrando uma saída. Ela não deveria ter contado. Ele sussurrou entre os dedos. Eu pedi para ela não contar. Ela contou porque me ama também. E porque viu que eu estava sofrendo à toa. Deslizei mais para perto dele no sofá. Valdir, olha para mim. Ele demorou alguns segundos para levantar a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e havia uma vulnerabilidade ali que eu nunca tinha visto antes. Por que você não me contou sobre a depressão? Por que está enfrentando isso sozinho? Porque eu sou seu marido. Eu deveria ser forte para você. Não um peso. Quem disse que você é um peso? Ninguém precisou dizer. Eu sinto. Ele limpou o nariz com as costas da mão. Mônica, alguns dias eu acordo e não consigo nem sair da cama direito. Como que um homem assim pode cuidar de uma mulher? Um homem assim pode aceitar a ajuda da mulher que ama ele. Valdir me olhou como se eu tivesse falado em um idioma estrangeiro. Mas isso não é como as coisas funcionam. Diz quem?
Quem inventou essa regra de que você tem que ser forte o tempo todo? Peguei o rosto dele entre minhas mãos. Valdir, nós somos uma equipe. Quando eu fico doente, você cuida de mim. Quando você fica doente, eu cuido de você. Doença mental não é diferente de qualquer outra doença. Mas eu me sinto tão inútil. Alguns dias você chega em casa animada, querendo conversar sobre o dia, e eu mal consigo responder direito. Você merece um marido que tenha energia para te dar atenção. Eu mereço o marido que eu escolhi. Você, nos dias bons e nos dias ruins. Senti minhas próprias lágrimas começando a cair. O que me machuca não é você estar passando por isso. O que machuca é saber que você está sofrendo sozinho quando podia estar dividindo esse peso comigo. Ele me puxou para um abraço desesperado, daqueles abraços que parecem tentar fundir duas pessoas numa só. Ficamos assim por vários minutos, apenas abraçados e chorando, liberando meses de tensão acumulada. Mônica, eu tenho muito medo, ele confessou no meu ouvido. Medo de quê? De que você se canse de mim, de que um dia acorde e perceba que pode ter uma vida melhor com outra pessoa. Valdir, me escuta bem. Afastei-me um pouco para olhar nos olhos dele. Eu te escolhi há 15 anos. Escolho você de novo hoje. E vou escolher você amanhã e todos os dias que vierem depois. Nas suas crises de depressão, nos seus dias ruins, nos momentos em que você acha que não vale nada, eu vou estar aqui. Mas e se eu não melhorar? E se essa medicação não funcionar? E se... Então vamos encontrar outro tratamento. Vamos tentar outro psicólogo. Vamos fazer tudo o que for necessário juntos. Sequei as lágrimas do rosto dele com o polegar. Você não está sozinho mais, entendeu? Conversamos por 3 horas seguidas. Foi a conversa mais profunda e honesta que tivemos em 15 anos de relacionamento. Valdir me contou sobre como os sintomas começaram. A falta de energia, a sensação constante de inadequação, os pensamentos negativos que não conseguia controlar. Explicou como tentou lutar sozinho contra isso, achando que era apenas fase ou preguiça. Ele me falou sobre as sessões de terapia, sobre como era difícil admitir para um estranho que se sentia fracassado como homem. Contou sobre a medicação que começou a tomar há 2 semanas e como ainda estava se adaptando aos efeitos colaterais. E a viagem para Gramado? Perguntei quando ele mencionou os turnos extras no trabalho. Um sorriso tímido apareceu no rosto dele. Era para ser surpresa. Queria provar que ainda posso te fazer feliz, mesmo sendo esse cara confuso que ando sendo. Você não precisa me provar nada. Você já me faz feliz sendo você mesmo. Mesmo eu sendo depressivo? Especialmente você sendo honesto sobre ser depressivo. Ele riu pela primeira vez em muito tempo. Não era uma risada forçada ou educada. Era um riso genuíno, aliviado. Sabe o que mais me dói nessa história toda? Ele disse brincando com meus dedos. É que eu chamei você de novinha gostosa falando com minha mãe, do mesmo jeito que fazia quando éramos namorados, e você pensou que era sobre outra mulher. Para ser justa, qualquer esposa que escutasse o marido falando isso pensaria a mesma coisa. É verdade. Mas, Mônica, mesmo nos meus piores dias, mesmo quando acho que sou um lixo como marido, eu nunca, nem por um segundo, quis estar com outra pessoa. Você é a única mulher que eu já amei de verdade. E você é o único homem que eu já amei de verdade. Depressão e tudo mais. Quando o sol começou a se pôr, ainda estávamos no sofá, agora deitados. Eu com a cabeça no peito dele, enquanto ele passava os dedos pelo meu cabelo. Havia uma paz entre nós que não sentia há meses. O que fazemos agora? Ele perguntou. Agora você cancela alguns desses turnos extras porque não precisa mais juntar dinheiro escondido. Marcamos uma consulta com seu psicólogo para eu participar também, se você quiser. E planejamos nossa viagem para Gramado juntos. Você realmente quer ir? Quero. Mas não porque você precisa provar alguma coisa. Porque nós merecemos uns dias só nossos, longe de tudo, para nos reconectarmos. E sobre minha depressão? Não tenho garantia de quando vou estar curado. Não existe cura para relacionamento, Valdir. Existe cuidado diário. Sua depressão não é diferente. Vamos cuidar dela um dia de cada vez. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormimos abraçados a noite inteira. Não como 2 pessoas dividindo uma cama,
mas como um casal que tinha acabado de se reencontrar. O homem que eu achava que estava me traindo era, na verdade, o homem que me amava tanto que preferiu sofrer calado a me ver preocupada. E a mulher que ele achava que merecia alguém melhor era justamente a mulher que queria estar ao lado dele nos momentos mais difíceis da vida. Às vezes, o amor não é sobre ser forte, é sobre ser verdadeiro. E, finalmente, depois de meses de mal-entendidos, estávamos sendo completamente verdadeiros um com o outro. Os dias que se seguiram àquela conversa transformadora foram como aprender a andar de novo. Valdir havia passado tanto tempo escondendo seus sentimentos que não sabia mais como expressar o que sentia sem filtros. Eu, por minha vez, precisei aprender a identificar os sinais da depressão dele sem me culpar por não conseguir curá-lo apenas com amor. Na segunda-feira seguinte, ele aceitou minha sugestão de conversarmos com o Dr. Roberto Medeiros, o psicólogo que o acompanhava há 3 meses. Lembro de como Valdir ficou nervoso durante todo o trajeto até o consultório na região central de Campinas. Suas mãos tremiam no volante, e ele mudou de roupa 3 vezes antes de sairmos de casa. "E se o doutor achar estranho você participar?" Ele perguntou pela 5ª vez enquanto procurava vaga no estacionamento. "Ele vai achar normal. Casais que enfrentam problemas juntos se fortalecem", respondi, apertando sua mão. "Além do mais, eu também preciso entender melhor como posso te ajudar." O consultório ficava no 5º andar de um prédio comercial antigo, com aquelas salas que cheiravam a móveis de madeira e café requentado. Doutor Roberto era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos pequenos e uma voz calma que imediatamente me transmitiu confiança. Havia estudado na USP e se especializado em terapia cognitivo-comportamental. "Mônica, muito prazer. O Valdir fala muito de você nas sessões", ele disse quando nos apresentamos. "Fala mesmo?" perguntei, olhando surpresa para meu marido. "Constantemente. Uma das principais preocupações dele é como a depressão está afetando vocês como casal. Durante aquela primeira sessão conjunta, descobri coisas sobre meu próprio comportamento que eu nem imaginava." Valdir contou ao psicólogo como se sentia culpado quando eu demonstrava preocupação excessiva com ele, porque interpretava como sinal de que estava sendo um fardo. Quando a Mônica pergunta 3 vezes se estou bem, minha mente traduz isso como: "Você está esquisito, está incomodando", ele explicou, olhando para o chão. E quando ele responde que está tudo bem com aquela voz seca, eu interpreto como rejeição. Completei, começando a entender nossa dinâmica destrutiva. Dr. Roberto nos ajudou a criar um código de comunicação. Quando Valdir estivesse tendo um dia difícil, ele diria: "Hoje estou no modo economia de energia." Assim eu saberia que precisava adaptar minhas expectativas sem pressionar. Quando eu estivesse preocupada, mas tentando disfarçar, diria: "Preciso de um update." Um sinal para ele me tranquilizar ou pedir ajuda, conforme fosse necessário. A depressão não desaparece da noite para o dia, Dr. Roberto explicou. Mas a comunicação eficaz pode minimizar seu impacto no relacionamento de vocês. Saímos daquela sessão com uma lista de deveres de casa. Valdir deveria me avisar quando tomasse a medicação, para eu acompanhar se estava mantendo a regularidade. Eu deveria parar de interpretar seus momentos de introspecção como desinteresse por mim. Ambos deveríamos reservar 20 minutos por dia para conversar sobre coisas triviais. Não sobre depressão, trabalho ou problemas, apenas sobre pequenos acontecimentos do cotidiano. Implementar essas mudanças foi mais desafiador do que imaginávamos. No 3º dia, cheguei da escola animada para contar sobre uma situação engraçada que aconteceu com meus alunos e encontrei Valdir no sofá, olhando para o nada. Minha reação automática foi ficar magoada, achando que ele não se importava com o que eu tinha para compartilhar. "Hoje estou no modo economia de energia", ele disse baixinho quando me viu. Respirei fundo, lembrei das orientações do Dr. Roberto e simplesmente me sentei ao lado dele. "Quer que eu conte minha história mesmo assim? Ou prefere silêncio?" "Conta. Só não fica chateada se eu não reagir muito." Contei sobre como o pequeno Gustavo, um aluno de 8 anos, tentou me convencer de que 2 + 2 = 5, porque os números podem ser amigos e se ajudar. Valdir não riu como faria num dia normal,
mas me olhou nos olhos durante toda a história e no final disse: "Obrigado por não desistir de compartilhar coisas comigo." Foi nesse momento que entendi que nossa cura não seria linear. Haveria dias melhores e piores, mas o importante era continuarmos tentando nos conectar, respeitando as limitações que a doença impunha. A medicação que Valdir tomava, um antidepressivo chamado sertralina, causava alguns efeitos colaterais que também precisamos aprender a contornar. Ele teve insônia nas primeiras semanas, o que o deixava ainda mais irritadiço durante o dia. Algumas manhãs acordava com náusea e não conseguia tomar café da manhã. Houve uma semana particularmente difícil em que ele teve episódios de ansiedade quando estava dirigindo. "Posso parar de tomar esse remédio?" Ele perguntou numa tarde depois de ter passado mal no trabalho. "Vamos conversar com o doutor primeiro", respondi, já discando o número do consultório. Dr. Roberto nos explicou que era normal haver um período de adaptação e sugeriu algumas estratégias para minimizar os efeitos colaterais. Tomar a medicação sempre após as refeições, fazer exercícios leves pela manhã e, principalmente, não tomar decisões sobre o tratamento baseadas apenas nos primeiros sintomas. O cérebro está se reequilibrando quimicamente. É como reformar uma casa. Fica bagunçado antes de ficar arrumado, ele disse. E essa analogia ajudou muito o Valdir a ser paciente com o processo. Paralelamente ao tratamento psicológico, começamos a fazer pequenas mudanças em nossa rotina doméstica. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa nos fins de semana. Gostava de sair, visitar shopping, ir ao cinema, encontrar amigos. Valdir, mesmo antes da depressão, era mais caseiro, mas sempre me acompanhava, porque sabia que eu gostava. Agora precisamos encontrar um meio termo. Ele me confessou que grandes aglomerações estavam o deixando ansioso, então passamos a escolher programas menores, mais intimistas. Ao invés de ir ao shopping lotado, íamos numa livraria pequena do centro. Ao invés de cinema, alugávamos filmes para assistir em casa. Ao invés de churrascos com muitos amigos, convidávamos apenas minha amiga Patrícia e o marido para jantar. "Não estou limitando sua vida por causa dos meus problemas?" Ele perguntou numa dessas ocasiões. "Você está me mostrando um jeito diferente de aproveitar a vida", respondi. "Sabe que eu descobri? Gosto mais de conversar com os amigos na minha sala do que numa mesa de bar barulhenta." E era verdade. Esses encontros menores, mais íntimos, estavam fortalecendo nossas amizades de uma maneira que eu não esperava. Patrícia, que é enfermeira e já tinha lidado com pacientes depressivos, se tornou uma grande aliada nesse processo. Ela trazia informações úteis sobre a doença e sempre perguntava sobre o progresso do Valdir de uma forma carinhosa, sem soar invasiva. Um mês depois daquela conversa reveladora, Valdir me surpreendeu com uma iniciativa própria. Chegou em casa numa sexta-feira com um papel na mão e um sorriso tímido no rosto. "O que é isso?" perguntei, secando as mãos na toalha de cozinha. "Matrícula numa academia." "Academia?" "O doutor disse que exercício ajuda com a depressão. E eu quero tentar." Ele hesitou antes de continuar. "Queria saber se você quer fazer comigo. Não precisa se sentir obrigada, mas..." "Claro que quero." Interrompi, jogando a toalha para cima de alegria. "Desde quando você está pensando nisso?" "Desde que percebi que quero ter mais energia para fazer coisas com você." A academia ficava a 2 quadras de casa. Um lugar pequeno, mas bem equipado. O professor de educação física, Carlos, era especializado em exercícios para pessoas com depressão e ansiedade. Ele montou um cronograma leve para começarmos, apenas 3 vezes por semana, 40 minutos cada sessão. Os primeiros treinos foram hilários. Eu não fazia exercício há 5 anos e Valdir nunca tinha pisado numa academia na vida. Ficamos doloridos por uma semana inteira, reclamando de músculos que nem sabíamos que existiam. Mas havia algo libertador em suar juntos, em ofegar lado a lado na esteira, em rir da nossa falta de coordenação. "Acho que levantei esse peso errado", ele disse numa terça-feira, massageando o ombro. "Acho que corremos na velocidade errada", respondi, esticando a panturrilha. "Acho que somos velhos demais para isso." "Com certeza somos." "Vamos continuar mesmo assim?" "Vamos." E continuamos. Lentamente, semana após semana, nossos corpos foram se acostumando.
Mais importante, estabelecemos uma nova rotina de cumplicidade. Durante os exercícios, conversávamos sobre coisas leves, planos para o fim de semana, programas de televisão, fofocas dos vizinhos. Era um momento neutro, sem a pressão dos problemas do trabalho ou da depressão. Doutor, Roberto ficou impressionado com os resultados. O exercício regular está potencializando os efeitos da medicação. Ele comentou numa consulta. E vocês, como casal, estão trabalhando em equipe de uma forma muito saudável. Foi nesse período que Valdir me contou mais detalhes sobre a viagem para Gramado que havia planejado. Ele tinha pesquisado restaurantes românticos, passeios de Maria Fumaça, vinícolas da região. Havia até separado dinheiro para eu comprar roupas de frio, já que não tínhamos peças adequadas para o inverno gaúcho. Posso ver o que você pesquisou? Perguntei numa noite quando estávamos deitados na cama. Ele pegou o notebook e me mostrou uma pasta com dezenas de links salvos. Roteiros turísticos, avaliações de hotéis, cardápios de restaurantes, previsão do tempo, até dicas de como tirar fotos bonitas com as hortênsias. Valdir, você planejou isso nos mínimos detalhes. Queria que fosse perfeito. Queria te mostrar que ainda sou capaz de te fazer feliz. Você me faz feliz todos os dias, amor. Mesmo nos dias difíceis. É verdade? É verdade. Marcamos a viagem para a primeira semana de dezembro, quando as hortênsias estariam no auge da floração. Valdir conseguiu folga na empresa, e eu organizei as aulas para deixar tudo adiantado. A expectativa estava renovando nossa conexão de uma forma surpreendente. Sabe o que mais estou animada? Comentei enquanto pesquisávamos roupas de inverno online. O quê? A ideia de estarmos juntos num lugar onde ninguém nos conhece, onde podemos simplesmente ser nós mesmos, sem a depressão ser o centro de tudo. A depressão vai continuar lá comigo, ele disse, mas sem o tom derrotista de antes. Eu sei, mas ela não vai definir nossa viagem. Nós vamos definir nossa viagem. 3 semanas antes da data marcada, Valdir teve uma crise mais severa. Foi numa quinta-feira de manhã. Ele simplesmente não conseguiu se levantar da cama. Não era preguiça ou cansaço físico. Era uma paralisia emocional completa. Fiquei observando ele lutar consigo mesmo por quase 1 hora. Mônica, não consigo. Não consigo ir trabalhar hoje. Então não vai. Mas eu preciso... Você precisa se cuidar. O trabalho pode esperar um dia. Liguei para a escola avisando que não iria porque tinha uma emergência familiar. Liguei para o chefe do Valdir explicando que ele estava doente. Depois me deitei na cama ao lado dele e simplesmente fiquei ali, fazendo carinho no cabelo dele até que voltasse a respirar normalmente. Achei que estava melhorando. Ele sussurrou. Você está melhorando. Melhorar não significa nunca mais ter dias ruins. Significa ter ferramentas para lidar com eles. Passamos o dia inteiro na cama, conversando pouco, apenas compartilhando o espaço. No final da tarde, ele conseguiu tomar banho e comer alguma coisa. À noite, procuramos Dr. Roberto para uma sessão extra. Isso é normal no processo. O psicólogo nos tranquilizou. A recuperação não é uma linha reta crescente. É mais como uma montanha-russa que vai subindo gradualmente. Essa crise, por mais assustadora que tenha sido, acabou nos aproximando ainda mais. Valdir percebeu que podia ser vulnerável comigo sem que eu saísse correndo. Eu aprendi que oferecer presença às vezes é mais valioso do que oferecer soluções. Obrigado por ficar, ele disse naquela noite. Obrigada por me deixar ficar, respondi. 2 semanas depois, no último dia de novembro, ele chegou em casa com uma expressão diferente. Havia uma leveza no olhar que eu não via há muito tempo. Consegui fechar todas as pendências do trabalho, anunciou. Estamos oficialmente de férias a partir de amanhã. Gramado, lá vamos nós, disse, pulando em seus braços. Naquela noite, enquanto fazíamos as malas juntos, percebi que não éramos mais as mesmas pessoas que quase se separaram por um mal-entendido meses atrás. Éramos um casal que havia passado por uma tempestade e escolhido se reconstruir mais forte. A manhã de 2 de dezembro de 2024 amanheceu fria em Campinas, mas meu coração estava quentinho de expectativa. Acordei às 5 da manhã sem despertador, pura ansiedade boa correndo nas veias. Valdir ainda dormia profundamente ao meu lado,
Mas havia uma serenidade no rosto dele que não via há muito tempo. As olheiras diminuíram consideravelmente nas últimas semanas, e ele voltou a roncar suavemente, sinal de que estava realmente descansando. Nosso voo saía às 9 da manhã do aeroporto de Viracopos, com escala em São Paulo e chegada em Porto Alegre às 2 da tarde. De lá, pegaríamos um carro alugado para as 2 horas de viagem até Gramado. Valdir havia calculado tudo nos mínimos detalhes, incluindo paradas para descanso e um lanche especial na estrada. Acordou cedo, né? Ele murmurou quando me sentiu mexendo na cama, ansiosa demais para dormir. Confessei, dando um beijinho no seu ombro. E você? Como está se sentindo? Nervoso, admitiu, virando para me encarar. Mas é um nervosismo bom, como quando éramos namorados e você ia conhecer minha família pela primeira vez. Essa comparação me emocionou profundamente. Era como se estivéssemos realmente recomeçando, descobrindo um ao outro novamente após todos os meses de turbulência. O trajeto até o aeroporto transcorreu tranquilo. João Batista, meu cunhado, nos levou e ficou responsável por cuidar da casa enquanto estivéssemos fora. Durante o percurso, Valdir conferiu pela terceira vez se havia lembrado de todos os remédios, os documentos, o carregador do celular. Amor, para de se preocupar. Se esquecemos alguma coisa, compramos lá, disse segurando sua mão que tamborilava nervosa no joelho. É que faz tanto tempo que não viajo. Tenho medo de estragar alguma coisa. A única coisa que pode estragar nossa viagem é você ficar se cobrando o tempo todo. Relaxa, vamos aproveitar. No aeroporto, enquanto esperávamos o embarque, percebi Valdir observando outros casais. Havia uma família com crianças pequenas correndo entre as poltronas, um casal de idosos dividindo um sanduíche, alguns jovens namorados dormindo abraçados. Vi uma melancolia passar pelos olhos dele. No que está pensando? Perguntei, seguindo seu olhar. Em como deve ser normal para essas pessoas viajar com quem amam, sem todo esse peso que eu carrego. Valdir Santos, falei, virando seu rosto para mim. Cada casal ali tem seus próprios pesos. A diferença é que agora conhecemos o nosso e sabemos como carregar ele juntos. Durante o voo, ele segurou minha mão praticamente o tempo inteiro. Não era apenas nervosismo por voar. Era uma necessidade de conexão física que demonstrava como estava trabalhando para se manter presente, para não se perder nos pensamentos negativos. Quando o avião finalmente pousou em Porto Alegre, senti uma energia renovada tomando conta de nós dois. O céu estava nublado, mas não chovia, e a temperatura estava perfeita para as roupas de frio que compramos especialmente para a viagem. No balcão da locadora, Valdir demonstrou uma confiança que não via há meses. Conferiu o carro minuciosamente, ajustou os retrovisores, programou o GPS e ainda perguntou sobre as melhores rotas para Gramado. Era como se estar longe do ambiente onde desenvolveu a depressão tivesse liberado uma versão mais relaxada dele mesmo. Pronta para nossa segunda lua de mel? Perguntou quando finalmente entramos na estrada. Pronta para nossa primeira lua de mel. Corrigi. E nós dois rimos. A paisagem durante o trajeto era deslumbrante. Campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, intercalados com pequenas propriedades rurais, gado pastando tranquilamente e plantações que mudavam de cor conforme a luz do sol filtrava entre as nuvens. Valdir dirigia com uma calmia que há meses não demonstrava, comentando sobre as construções, fazendo piadas sobre as placas engraçadas que encontrávamos pelo caminho. Olha aquela casa. Ele apontou para uma propriedade com uma arquitetura típica alemã. Parece cenário de filme. Tudo aqui parece cenário de filme. Respondi, fotografando a paisagem pela janela. Obrigada por ter planejado isso. Obrigado por ter aceitado vir. Chegamos a Gramado no final da tarde, quando as luzes da cidade começavam a se acender. O hotel que Valdir escolheu era uma pousada pequena, mas encantadora, com arquitetura enxaimelada típica da região e jardins repletos de hortênsias em plena floração. O quarto tinha uma janela grande com vista para as montanhas e uma lareira que funcionava de verdade. Isso aqui é um sonho, sussurrei, girando no meio do quarto para absorver cada detalhe. Valdir estava parado na porta, só me observando. Havia uma ternura no olhar dele que me fez parar de girar. O que foi?
Faz tempo que não te vejo assim. Radiante. Você sempre me viu assim. O problema é que parou de acreditar que merecia me ver radiante. Naquela primeira noite, jantamos no restaurante do hotel. Era um ambiente íntimo, com mesas para 2 pessoas, velas acesas e uma vista privilegiada para o vale. Valdir havia estudado o cardápio online e sugerido pratos que sabia que eu gostaria. Durante a refeição, conversamos sobre coisas que não abordávamos há meses. Sonhos futuros, planos para a casa, lembranças engraçadas dos primeiros anos de casamento. Sabe o que mais senti falta? Ele disse enquanto dividíamos uma sobremesa de chocolate. De rir com você. De verdade, não aquele riso educado que ando fazendo. Então vamos rir, propus. Conta aquela história do seu primeiro dia de trabalho, quando você confundiu o escritório com o depósito. Ele contou a história pela milésima vez, mas com detalhes que havia esquecido, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Rimos tanto que as pessoas das outras mesas começaram a sorrir também, contaminadas pela nossa alegria. No segundo dia, exploramos o centro de Gramado de mãos dadas como adolescentes apaixonados. Visitamos a Igreja Matriz São Pedro, caminhamos pela rua coberta admirando as lojas de chocolate artesanal e fizemos o famoso passeio de Maria Fumaça até Canela. Durante todo o trajeto do trem, Valdir tirou fotos minhas com uma empolgação que me surpreendeu. Você virou fotógrafo agora? Brinquei quando ele pediu para eu posar pela 10ª vez ao lado de uma hortênsia gigante. Quero registrar cada momento dessa viagem. Quero ter certeza de que não foi um sonho. No vagão do trem, sentados lado a lado, observando a paisagem da Serra Gaúcha, ele me fez uma confissão que me emocionou profundamente. Mônica, os últimos meses foram os piores da minha vida, mas ao mesmo tempo foram os melhores. Como assim? Foram os piores porque descobri que posso ter uma doença mental que vai me acompanhar sempre. Mas foram os melhores porque descobri que tenho uma esposa que não foge quando as coisas ficam difíceis. Segurei sua mão mais forte e encostei a cabeça no ombro dele. Ali, naquele trem atravessando montanhas cobertas de pinheiros, senti que finalmente tínhamos encontrado nosso caminho de volta um para o outro. No terceiro dia, visitamos uma vinícola na região de Bento Gonçalves. Valdir, que normalmente era tímido com estranhos, conversou animadamente com o sommelier sobre os diferentes tipos de uva e métodos de produção. Participamos de uma degustação onde ele se revelou ter um paladar surpreendentemente apurado para vinhos. Nunca imaginei que você gostasse tanto de vinho, comentei quando compramos uma garrafa especial para levar para casa. Eu também não sabia. Acho que estou descobrindo partes de mim mesmo que a depressão havia escondido. Naquela noite, jantamos num restaurante romântico que servia fondue. Era um ambiente aconchegante, com música suave e iluminação baixa. Enquanto mergulhávamos pedaços de pão no queijo derretido, Valdir me fez uma proposta inesperada. Quando voltarmos para Campinas, quero que façamos algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Quero que tenhamos um encontro por semana, toda sexta-feira sem exceção. Pode ser jantar fora, cinema, caminhada no parque, tanto faz. Mas um momento só nosso, sem falar de trabalho, sem falar de depressão. Adorei a ideia. Mais alguma mudança? Quero aprender a cozinhar melhor. Cansei de você ter que preparar tudo sozinha. E quero que façamos uma viagem por ano, mesmo que seja só um fim de semana numa cidade vizinha. Fechado, disse, estendendo a mão para selarmos o acordo. E mais uma coisa, ele continuou, beijando minha mão ao invés de apertá-la. Quero que renovemos nossos votos. Quase engasguei com o vinho. Renovar nossos votos? Não precisa ser uma festa grande, mas quero fazer novas promessas para você, sabendo de tudo que sei agora. Quero prometer que vou dividir meus medos com você ao invés de carregar eles sozinho. Quero prometer que vou aceitar sua ajuda ao invés de fingir que sou forte o tempo todo. Chorei ali mesmo, no meio do restaurante, sem me importar com os outros clientes. Era a proposta mais romântica que ele já tinha me feito, porque vinha de um lugar de completa honestidade. Sim, respondi entre lágrimas. 1000 vezes sim. O quarto dia foi dedicado a atividades mais tranquilas. Visitamos o Lago Negro, onde alugamos um pedalinho e remamos preguiçosamente pela água espelhada.
Era um cenário de conto de fadas, com pinheiros refletindo na superfície do lago e casais fazendo piquenique nas margens. "Sabe o que estou pensando?" ele disse enquanto pedalávamos. "Que seus pés estão doendo?" Brinquei, porque ele estava claramente fazendo mais força que eu. "Estou pensando que não lembrava como era simples ser feliz. Estar aqui com você, fazendo algo bobo como pedalar num lago e me sentir completo. A depressão não tirou sua capacidade de ser feliz, amor. Só escondeu ela por um tempo. À tarde, visitamos uma fábrica de chocolate onde fizemos uma oficina para criar nossos próprios doces. Valdir se revelou surpreendentemente habilidoso, criando bombons em formato de coração com detalhes elaborados. Eu, por outro lado, fiz uma bagunça épica, e meus chocolates pareciam mais abstrações artísticas do que doces comestíveis. "Seus chocolates têm personalidade", ele disse diplomaticamente, tentando não rir. "Meus chocolates têm problemas sérios de autoestima", corrigi. E nós dois caímos na gargalhada. Na última noite em Gramado, Valdir me levou para jantar num restaurante no alto de uma montanha, com vista panorâmica para toda a região iluminada. Era um lugar caro, claramente acima do nosso orçamento normal, mas ele havia economizado cada centavo para tornar aquela noite especial. "Valdir, você não precisava gastar tanto", protestei quando vi o ambiente sofisticado. "Precisava, sim. Precisava te mostrar que você vale cada sacrifício, cada hora extra trabalhada, cada economia que fiz." Durante o jantar, ele me entregou um presente embrulhado em papel dourado. Dentro havia uma pulseira de prata simples, mas elegante, com uma pequena plaquinha gravada: "Mônica e Valdir, recomeço 2024. Não é cara nem extravagante", ele disse enquanto colocava a pulseira no meu pulso. "Mas queria que você tivesse algo que lembrasse deste momento, do momento em que decidimos recomeçar mais fortes." Usei a pulseira todos os dias desde então e ainda emociono toda vez que olho para ela. No último dia, antes de voltarmos para Porto Alegre, caminhamos pelas ruas de Gramado sem pressa, apenas absorvendo a atmosfera mágica da cidade. Compramos alguns souvenirs, tomamos um café numa padaria local e nos sentamos numa praça para observar os turistas passando. "Não quero que essa viagem acabe", confessei, encostada no ombro dele. "Ela não vai acabar. Vamos levar tudo que vivemos aqui para nossa vida lá em casa." E foi exatamente isso que fizemos. Voltamos para Campinas com uma bagagem emocional completamente transformada. O Valdir que desceu do avião era confiante, carinhoso, presente de uma forma que não era há meses. Eu voltei mais paciente, mais compreensiva e, principalmente, mais conectada com o homem que escolhi para dividir minha vida. Implementamos todas as mudanças que ele propôs durante a viagem. Toda sexta-feira virou nosso encontro oficial, independentemente do cansaço ou dos compromissos. Ele realmente aprendeu a cozinhar e agora prepara o jantar 2 vezes por semana. Já planejamos nossa próxima viagem, desta vez para Campos do Jordão, no inverno. 3 meses depois de voltarmos de Gramado, renovamos nossos votos numa cerimônia íntima no jardim da casa de Dona Neuza. Apenas família próxima e alguns amigos especiais. Valdir escreveu votos completamente novos, prometendo transparência, vulnerabilidade e parceria verdadeira. Eu prometi paciência, apoio incondicional e amor nos dias bons e ruins. Dr. Roberto continua acompanhando Valdir mensalmente, mas as sessões mudaram de foco. Ao invés de tratar apenas a depressão, agora trabalham no fortalecimento da autoestima e no desenvolvimento de estratégias para lidar com o estresse. Valdir ainda tem dias difíceis ocasionalmente, mas agora ele me inclui nesses momentos ao invés de se isolar. A medicação foi ajustada 2 vezes desde nossa volta, sempre com acompanhamento médico rigoroso. Os efeitos colaterais diminuíram significativamente e Valdir recuperou a energia para atividades que havia abandonado. Voltamos a frequentar a academia regularmente e até começamos aulas de dança aos sábados, algo que nunca imaginei que ele toparia. Hoje, quase 6 meses depois daquela sexta-feira terrível, quando escutei a conversa dele por acaso, posso dizer que nossa relação está mais forte do que nunca. Não porque os problemas desapareceram, mas porque aprendemos a enfrentá-los como uma equipe verdadeira.
Valdir ainda me chama de novinha gostosa ocasionalmente, mas agora eu sei exatamente o que significa. Sou a mulher que ele escolheu 15 anos atrás e escolhe novamente todos os dias. A mulher por quem ele luta contra a depressão, por quem trabalha extra para realizar sonhos, por quem se esforça para ser a melhor versão de si mesmo. E eu? Eu sou a esposa que quase perdeu o amor da sua vida por interpretar errado uma conversa, mas que teve a sorte de descobrir que o homem que achava estar me traindo era, na verdade, o homem que me ama mais do que a própria vida. Às vezes, as maiores crises nos relacionamentos são, na verdade, oportunidades disfarçadas de recomeçar melhor do que antes. Então é isso, pessoal. Essa foi minha história. A história de como um mal-entendido quase destruiu meu casamento de 12 anos e como uma ligação no meio da madrugada acabou salvando não apenas nossa relação, mas transformando ela em algo muito mais profundo e verdadeiro do que eu imaginava ser possível. Quando comecei a contar essa história para vocês, falei sobre como aquela sexta-feira mudou minha vida para sempre. E realmente mudou, mas não da forma trágica que eu imaginei no primeiro momento. Mudou porque me forçou a enfrentar verdades sobre meu casamento que eu estava ignorando, sobre meu marido que eu não conhecia completamente, e principalmente sobre mim mesma. Vou ser bem honesta com vocês. Durante anos, eu achei que conhecia perfeitamente o homem com quem dividia minha vida. 12 anos de casamento, 15 de relacionamento total. Como não conheceria? Sabia que ele gostava de café forte pela manhã, que detestava filme de terror, que tinha mania de organizar as ferramentas na garagem por tamanho. Sabia que ele roncava quando dormia de bruços, que ficava nervoso dirigindo na chuva, que sempre esquecia de trocar o papel higiênico quando acabava. Mas não sabia que por meses ele estava lutando sozinho contra uma depressão severa. Não sabia que acordava de madrugada questionando se era um bom marido. Não sabia que trabalhava turnos extras não por ganância ou ambição, mas para juntar dinheiro e me dar uma viagem dos sonhos. Não sabia que quando ele me olhava com aquele jeito distante, na verdade estava se perguntando se eu ainda o amava de verdade. Como é que a gente pode viver com alguém todos os dias e ainda assim não perceber que essa pessoa está sofrendo? Como é que a gente pode dormir na mesma cama, comer na mesma mesa, assistir televisão no mesmo sofá e não notar que quem está ali ao nosso lado está travando uma batalha silenciosa contra a própria mente? A resposta é simples e dolorosa. Porque a gente para de prestar atenção de verdade? Porque depois de anos juntos, a gente assume que conhece tudo sobre a outra pessoa e para de fazer perguntas importantes. Para de olhar nos olhos durante as conversas. Para de notar mudanças sutis no comportamento. A gente fica confortável demais na rotina e esquece que relacionamentos precisam de cuidado constante. Eu passei meses interpretando o cansaço do Valdir como desinteresse por mim. Interpretei o silêncio dele como rejeição. Interpretei a distância emocional como sinal de que ele estava se cansando do nosso casamento. E o pior, interpretei tudo isso sem nunca perguntar diretamente o que estava acontecendo. Preferi criar teorias na minha cabeça a ter uma conversa honesta com meu próprio marido. Vocês conseguem imaginar a ironia dessa situação? No exato momento em que eu estava convencida de que ele não me amava mais, ele estava planejando uma viagem romântica para Gramado, trabalhando horas extras para pagar os custos, pesquisando nos mínimos detalhes cada passeio que poderíamos fazer juntos. Enquanto eu achava que ele estava pensando em outra mulher, ele estava fazendo terapia para ser um marido melhor para mim. A conversa que escutei por acaso, aquela frase sobre estar cansado dessa vida e querer ter uma novinha gostosa, era na verdade um grito de socorro disfarçado de desejo. Ele não estava cansado de mim. Estava cansado de se sentir deprimido. Não queria outra mulher. Queria voltar a ser o homem que eu conheci 15 anos atrás. Aquele que me chamava de novinha gostosa e que me fazia rir até doer a barriga. E sabe o que mais me machuca quando penso nessa história toda? É saber que se eu não tivesse escutado aquela conversa por acaso, provavelmente nunca teria descoberto o que estava realmente acontecendo. Valdir teria continuado fingindo que estava tudo bem. Eu teria continuado interpretando mal os sinais. E nosso casamento teria se deteriorado lentamente,
até não sobrar nada para salvar. Quantos relacionamentos terminam assim? Quantos casais se separam por mal-entendidos que poderiam ser resolvidos com uma conversa honesta? Quantas pessoas desistem do amor da vida delas porque não conseguem enxergar além das próprias inseguranças? A ligação que fiz para Dona Neuza naquela madrugada foi a decisão mais importante da minha vida adulta. Podia ter dado errado. Ela podia ter confirmado minhas piores suspeitas sobre traição. Podia ter descoberto que meu casamento realmente estava perdido. Mas escolhi buscar a verdade ao invés de ficar remoendo suposições. E isso fez toda a diferença. Dona Neuza me ensinou algo fundamental naquela noite. Às vezes a pessoa que mais amamos no mundo está sofrendo bem na nossa frente, e a gente não consegue enxergar porque está muito focado no próprio medo. Ela me mostrou que o Valdir não estava escondendo uma traição. Estava escondendo uma vulnerabilidade. E homens da geração dele foram ensinados que vulnerabilidade é fraqueza, que não podem demonstrar fragilidade, que precisam carregar tudo sozinhos. O período que se seguiu à nossa conversa reveladora foi como aprender a namorar de novo. Tivemos que desconstruir padrões de comunicação que estavam nos afastando. Tivemos que criar novos códigos para expressar necessidades sem soar como cobrança. Tivemos que aprender que amor verdadeiro não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre ser verdadeiro o tempo todo. As sessões com o Dr. Roberto me abriram os olhos para aspectos do relacionamento que eu nem imaginava que existiam. Descobri que minha tendência de fazer perguntas preocupadas quando notava o Valdir estranho estava, na verdade, aumentando a ansiedade dele. Descobri que meu jeito de tentar animar ele nos dias ruins era interpretado como pressão para fingir que estava bem. Aprendemos juntos que depressão não é frescura, preguiça ou falta de força de vontade. É uma doença como qualquer outra, que precisa de tratamento médico e apoio familiar. Aprendemos que medicação não é muleta ou sinal de fraqueza, é ferramenta de cura. Aprendemos que terapia não é luxo ou coisa de gente rica. É investimento na saúde mental e na qualidade de vida. A viagem para Gramado foi nosso marco zero. Ali, longe do ambiente onde os problemas se desenvolveram, conseguimos nos reconectar como casal. Não foi uma viagem perfeita onde todos os problemas magicamente desapareceram. Houve momentos em que o Valdir ficou ansioso, momentos em que eu me preocupei excessivamente, momentos em que ambos duvidamos se estávamos fazendo as escolhas certas. Mas também houve momentos de pura felicidade. Momentos em que rimos até chorar, em que conversamos até de madrugada, em que fizemos amor com uma paixão que não sentíamos há anos. Momentos em que olhei para ele e pensei, é isso. É esse homem que eu quero ao meu lado pelos próximos 50 anos. A renovação de votos foi mais significativa que nosso casamento original. 15 anos atrás, prometemos amor eterno sem saber realmente o que isso significava. Não sabíamos que na saúde e na doença incluiria depressão. Não sabíamos que, nos momentos bons e ruins, incluiria crises de ansiedade. Não sabíamos que, até que a morte nos separe, significaria escolher ficar junto todos os dias, especialmente nos dias em que não tínhamos vontade. Agora sabemos. E prometemos de novo, sabendo exatamente o que estávamos prometendo. Hoje, quase um ano depois daquele mal-entendido que quase nos separou, posso dizer que nossa relação está mais sólida do que nunca. Isso não significa que não temos mais problemas. Valdir ainda tem episódios depressivos ocasionalmente. Eu ainda tenho momentos de insegurança. Ainda brigamos sobre coisas bobas como qualquer casal normal. Mas a diferença é que agora enfrentamos tudo isso juntos. Quando ele tem um dia difícil, me inclui ao invés de se isolar. Quando fico preocupada, converso com ele ao invés de criar teorias na minha cabeça. Quando temos conflitos, resolvemos através de diálogo ao invés de ficarmos emburrados. Implementamos pequenas mudanças na rotina que fizeram uma diferença enorme. Nossos encontros de sexta-feira viraram tradição sagrada. Já fomos a restaurantes, cinemas, parques, museus, até mesmo numa aula de cerâmica onde fizemos uma bagunça épica. O importante não é o que fazemos, é termos um tempo dedicado exclusivamente a nós como casal. Valdir realmente aprendeu a cozinhar e agora é responsável pelas refeições de terça e quinta-feira. Descobrimos que ele tem talento natural para massas
e que eu tenho zero talento para temperar carnes. Nossas experiências culinárias resultam em muita risada e algumas queimadas ocasionais, mas o processo de cozinhar juntos nos aproxima de uma forma inesperada. A academia virou nossa válvula de escape. 3 vezes por semana, suamos juntos, reclamamos juntos, celebramos pequenas vitórias juntos. Valdir emagreceu 8 quilos e eu tonifiquei músculos que nem sabia que existiam. Mais importante, criamos uma rotina de atividade física que potencializa os efeitos da medicação dele e melhora o humor de ambos. Dr. Roberto continua sendo parte fundamental da nossa jornada. As consultas mensais servem para ajustar estratégias, celebrar progressos e trabalhar aspectos que ainda precisam de atenção. Ele nos ensinou que relacionamentos saudáveis requerem manutenção constante, assim como carros ou eletrodomésticos. A medicação do Valdir foi ajustada 2 vezes até encontrarmos a dosagem ideal. Hoje ele toma um comprimido pela manhã e outro à noite, com efeitos colaterais mínimos. Ele diz que é como usar óculos. Não cura o problema de visão, mas permite enxergar com clareza. Nossos planos futuros incluem mais viagens. Já fomos a Campos do Jordão no inverno passado e estamos planejando conhecer o Nordeste no próximo verão. Valdir perdeu o medo de sair da zona de conforto. E eu aprendi a valorizar momentos simples como estar numa rede na praia lendo um livro lado a lado. Estamos tentando engravidar. Sim, depois de 12 anos de casamento e uma crise conjugal séria, decidimos que queremos ser pais. Dr. Roberto nos ajudou a entender que pessoas com depressão controlada podem ser pais excelentes, especialmente quando têm suporte familiar sólido. Já estamos fazendo os exames pré-concepcionais e compramos livros sobre gravidez após os 35 anos. Dona Neuza virou minha parceira oficial em crimes culinários. Todo domingo almoçamos na casa dela, onde ela me ensina receitas da família e conta histórias embarrassing do Valdir criança. Ela diz que nunca viu o filho tão feliz quanto está agora e que a depressão, paradoxalmente, o ajudou a se tornar um homem mais maduro e consciente. Minha amiga Patrícia sempre comenta como nossa dinâmica mudou. Antes, quando saíamos para tomar café, eu passava metade do tempo reclamando de pequenos problemas do casamento. Agora, falo sobre planos futuros, sobre pequenas alegrias do dia a dia, sobre como é gostoso estar verdadeiramente conectada com a pessoa que escolhemos para dividir a vida. Aprendi que relacionamentos duradouros não são sobre encontrar a pessoa perfeita. São sobre escolher imperfeições com as quais conseguimos conviver e trabalhar juntos para melhorar o que pode ser melhorado. A depressão do Valdir não é algo que eu consigo curar com amor, mas é algo com que posso conviver oferecendo apoio, compreensão e paciência. Também aprendi que desconfiar não é instinto feminino natural. É sinal de que a comunicação no relacionamento precisa melhorar. Se eu estivesse conversando regularmente com meu marido sobre nossos sentimentos, medos e necessidades, nunca teria interpretado mal aquela conversa telefônica. Se existe uma lição principal que quero deixar para vocês, é esta. Quando alguma coisa não estiver fazendo sentido no relacionamento de vocês, conversem. Não criem teorias. Não façam suposições. Não sofram antecipadamente. Sentem juntos e conversem com honestidade sobre o que estão sentindo, observando e temendo. E se descobrirem que existe um problema real, seja depressão, ansiedade, vício, infidelidade, problemas financeiros, qualquer coisa, lembrem que problemas existem para ser resolvidos em conjunto quando há amor verdadeiro envolvido. Desistir deve ser sempre a última opção, depois que todas as possibilidades de solução foram tentadas. Valdir e eu quase nos separamos por um mal-entendido que durou algumas horas. Imaginem quantos casais se separam por mal-entendidos que duram meses ou anos, simplesmente porque ninguém teve coragem de fazer as perguntas certas ou buscar a verdade além das aparências. Nossa história não é única. Tenho certeza de que muitas pessoas que estão assistindo este vídeo já passaram ou estão passando por situações parecidas. Relacionamentos são complicados, pessoas são complexas, e a vida adulta às vezes nos força a enfrentar desafios que não estávamos preparados para lidar. Mas se existe algo que aprendi, é que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro.
Vale a pena ter conversas difíceis, fazer terapia de casal, tomar medicação, mudar hábitos, sair da zona de conforto, pedir ajuda, admitir erros, perdoar falhas e recomeçar quantas vezes for necessário. Hoje, quando olho para o Valdir, vejo não apenas o homem que me fez suspeitar de traição por algumas horas, mas o homem que trabalhou dobrado para me dar uma viagem dos sonhos. Vejo não apenas o homem que escondeu uma depressão por meses, mas o homem que teve coragem de buscar tratamento e incluir a esposa na jornada de cura. E quando ele me chama de novinha gostosa agora, 15 anos depois que nos conhecemos, eu sei exatamente o que significa. Que para ele, sou a mesma mulher por quem se apaixonou quando éramos jovens, mas também a mulher madura que escolheu ficar ao lado dele nos momentos mais difíceis da vida. Gente, chegamos ao final da minha história. Uma história que começou com suspeita de traição e terminou com renovação de votos. Uma história que quase terminou em divórcio, mas acabou fortalecendo nosso casamento para toda a vida. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, se ela os fez repensar alguma situação nos próprios relacionamentos, eu preciso muito do apoio de vocês aqui no canal Vingança do Dia. Primeiro, se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. É muito importante para mim saber que vocês querem continuar acompanhando minhas histórias e as histórias de outras pessoas que encontram coragem para compartilhar momentos importantes de suas vidas. Segundo, deixem o like neste vídeo. O like ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. Cada like é uma forma de vocês me ajudarem a alcançar outras pessoas que talvez estejam passando por situações parecidas. Terceiro, e isso é muito importante para mim, comentem aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam dessa história. Já passaram por algo parecido? Conhecem alguém que passou por uma situação similar? Que lições tiraram da minha experiência? Que conselhos dariam para casais que estão enfrentando crises de comunicação? Comentem também se querem que eu conte outras histórias da minha vida ou se preferem que eu convide outras pessoas para compartilhar suas experiências aqui no canal. Seus comentários são fundamentais para eu entender que tipo de conteúdo vocês mais querem ver. Quarto, assistam aos outros vídeos do canal. Tenho outras histórias já publicadas e estou sempre trazendo conteúdo novo. Cada visualização ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar produzindo esses vídeos. E por último, mas não menos importante, se vocês puderem ajudar financeiramente através do Valeu Demais, ficarei extremamente grata. Produzir esses vídeos dá muito trabalho, desde organizar o roteiro, gravar, editar, até responder os comentários de vocês. Preciso investir em equipamentos, internet, tempo dedicado exclusivamente ao canal. Qualquer valor no Valeu Demais ajuda muito a manter a qualidade do nosso trabalho e me permite trazer vídeos diários para vocês. É uma forma de vocês investirem em conteúdo que pode ajudar outras pessoas a resolverem problemas reais em suas vidas. Não é obrigatório, mas se puderem contribuir, isso significaria muito para mim e para o crescimento do canal Vingança do Dia. Com mais recursos, posso melhorar a qualidade dos vídeos, trazer mais histórias interessantes e talvez até mesmo convidar especialistas como psicólogos e terapeutas de casal para enriquecer nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até o final. Muito obrigada por me darem a oportunidade de compartilhar uma parte tão íntima e importante da minha vida com vocês. Espero que minha história tenha sido útil de alguma forma. Lembrem sempre, amor verdadeiro vale qualquer esforço, qualquer conversa difícil, qualquer mudança necessária. E quando acharem que conhecem completamente a pessoa que amam, façam mais perguntas, prestem mais atenção, ofereçam mais apoio. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia. Um beijinho no coração de cada um de vocês.